queria convidar a presidente da mesa, doutora Michele Medeiros Mororó, professora da Facisa e presidente da Comissão Subseccional de Combate ao Exercício Ilegal da Profissão e advogada. Palestrante, doutor Yuri Herculano, advogado e diretor da ESA, Pernambuco. E o debatedor, Josemar Raimundo Branco, professor da Facisa. Só dar um aviso que o professor vai fazer um sorteio depois da palestra e vai ter um coffee break após o próximo painel. Passa a palavra à presidente da mesa. Bom dia a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao evento. Esse nosso painel ele vai tratar da delação premiada, especificamente com enfoque na Lava Jato. Muito embora a delação premiada já seja um instituto existente no nosso direito penal e processual penal brasileiro desde 1990, com previsão na Lei de Crimes Hediondos, ela ganhou maior destaque a partir de 2013, quando a presidente Dilma Rousseff, então, aplicou o Instituto às organizações criminosas, à Lei de Organizações Criminosas, e, então, a partir dessa Operação Lava Jato, foi que o Instituto foi mais utilizado para permitir, conforme previsão legal, a identificação de autores de crime ou de membros de organização criminosa, a revelação da estrutura hierárquica das organizações criminosas, pretendendo também a prevenção de infrações penais decorrentes de atividades criminosas, recuperação parcial ou total dos produtos das infrações e a localização da vítima com a integridade preservada. Como benefícios, regra geral, aos delatores, a possibilidade de diminuição da sua pena, de 1/3 a 2/3, o cumprimento da pena em regime semiaberto, a extinção da pena ou até mesmo o perdão judicial. Há uma estimativa de que, em 2 anos de Operação Lava Jato, tenha sido possível recuperar mais de 4 bilhões de reais em valores que foram desviados de cofres públicos, e daí a importância desse tema que hoje o professor Yuri Herculano vai abordar para vocês. Bom dia, né, a todos os presentes. Gostaria de agradecer à doutora Gabriela a presença nessa tão querida subseccional, né. Acho que estive aqui, estava tentando me lembrar, acho que foi em 2014, né, a gente falou sobre júri na época, foi bem legal, né. E voltar ao sertão é sempre muito interessante, é sempre muito gratificante. E não tenho pretensão de tentar ensinar nada a vocês, mas a gente vai trocar uma ideia, né? Vamos bater um papo a respeito de processo penal e um pouco também sobre delação premiada, né? Como a professora já disse, né, a delação premiada em nada ela tem de nova. Na verdade, esse instituto ele é bem antigo, né? Não sei se vocês se recordam, né? Mas o primeiro delator que se tem notícia, né, foi Judas, né, que delatou Jesus aos romanos, né? No Brasil, o primeiro delator que a história tem notícia foi Joaquim Silvério dos Reis, no processo de Tiradentes. E aí, né, a gente, nesses 2 aspectos que eu falei, que são delações premiadas puras, né, que é você caboetar o outro e receber um benefício, e receber um benefício por aquela caboetagem, né? A gente lembra de quem? Hoje, quem fica para a história? Judas, Jesus, Tiradentes, Joaquim, né, e Joaquim Silvério. Bom, primeiro nós temos que pensar o processo penal, né? O que seria o processo penal? Qual é a função do processo penal? Né? Para que serve e a quem serve um processo penal? Né? O processo penal, né, a partir de 1988, né, ele se tornou uma garantia
do cidadão, tá certo? Então é uma garantia contra o quê? Contra o poder sancionador do Estado, contra o poder sancionador do governo, contra o poder sancionador. Né? Então, o que é o processo penal? É uma garantia de que o acusado não seja punido indevidamente. Então, o processo penal ele é construído de regras que visam, né, minimizar a probabilidade de uma condenação injusta, porque essa condenação injusta ela é, por deveras, prejudicial. Então, o processo penal ele não é objeto, a função do processo penal não é garantir uma aplicação da pena, como já se falou outrora. O objetivo do processo penal é evitar que uma pessoa inocente seja condenada. Né? Então, feita essa ressalva, nós temos que pensar um pouco com quem o Brasil ele anda dialogando ultimamente. Quando eu falo dialogando, eu falo em termos de legislação comparada. No Brasil, como eu afirmei para vocês anteriormente, né, o processo ele é garantia de todo cidadão que é acusado de uma prática criminosa, tá certo? E o Instituto da Delação Premiada, né, ele tem uma força muito grande, porque ele pode ser também entendido no direito norte-americano como o plea bargain. E é um sistema totalmente diverso do nosso, o sistema norte-americano. Por que é um sistema totalmente diverso do nosso? Porque o processo lá sequer é garantia, o processo lá é um direito. Não é uma garantia. O processo lá, alguns dados que existem, de alguns historiadores, tá certo? 93% dos casos criminais norte-americanos não existe processo. 93%. Então, apenas 7%, tá certo, das pessoas acusadas de crime nos Estados Unidos, elas são processadas, elas têm um julgamento, elas têm o trial. Né? Então, é um sistema absolutamente diverso. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos existem casas de fiança, certo? Casas de fiança. Como tem casa de câmbio aqui, né? Lá tem casa de fiança. O crime lá, né? O sistema penal norte-americano, ele é, tá certo? Ele é um negócio e é bem diverso, é muito diferente do nosso. O nosso de tradição, né? Europeia continental, nosso sistema ele é muito mais parecido com o italiano e o espanhol. E aí nós estamos flertando um pouco, tá certo, com o direito norte-americano. A delação premiada, ou a colaboração, eufemisticamente falando, ela não existe no Brasil, né, normativamente, há algum tempo, como a professora falou. A lei de crimes hediondos já previa uma espécie de delação premiada, tá certo? A lei de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais de 98, já previa uma espécie de delação premiada, tá certo? A antiga lei de organizações criminosas já previa, né, uma delação premiada. Só que, em 2013, com a edição da Lei 12.850, ela passa a ter algo que não tinha até então. Um procedimento. Ela passa a ter um procedimento, tá certo? Ela estrutura minimamente a forma da colaboração, como se deve haver essa colaboração. E aí, a colaboração, né, ela prevê benefícios específicos para aquele que, de alguma forma, colaborar com a investigação. Né? Porque nós temos que entender o seguinte, na Lei 12.850, existem 3 formas especiais de obtenção de prova. Né? O Código de Processo Penal ele tem lá o capítulo das provas, e a Lei 12.850, né, ela tem lá uma parte que ela fala de novas modalidades de obtenção de prova. E a delação premiada, ela é uma forma de se obter meios de prova. Na verdade, ela é uma forma de se obter os meios de prova. Né? O delator ele vai indicar as provas que ele pode produzir. Então, o Estado ele está concedendo um benefício para que aquela pessoa demonstre quais as provas que ela pode vir a produzir. Então, nós temos que ter cuidado com a ótica que nós observamos da delação. A delação é um meio de obtenção de elemento de prova. Né? Assim como a infiltração de agentes, assim como a ação controlada. Né? Então, vamos lá. Esse meio de obtenção de prova, como é que ele funciona? Né? A Lei 12.850 ela vai lá e estabelece, aquele que colabora, né, de tal forma, ele fará jus a tais benefícios. Né?
Quais são esses benefícios? Esses benefícios eles são estritos na norma. Benefício de redução de pena, benefício de perdão judicial, benefício de progressão de regime, mesmo sem ter cumprido o requisito objetivo, tá certo? E podendo chegar até ao não oferecimento de denúncia, ou seja, há uma mitigação da obrigatoriedade da ação penal por parte do Ministério Público. Só que o que é que nós estamos vendo na prática, né? E aí, desde 2014, com a Operação Lava Jato, isso tem se tornado muito comum, tá certo? Isso tem sido feito de uma forma bastante assodada. Qual é? É o oferecimento de benefícios além do que prevê a norma. Se nós formos pegar, por exemplo, o processo a delação premiada de Alberto Youssef, que foi um dos primeiros, né, delatores, né, o doleiro Alberto Youssef, você vai verificar que no acordo, o Ministério Público, ele transige, ele faz uma transação com bens de origem ilícita. Ele permite que Alberto Youssef, ele fique com parte de dinheiro que foi obtido mediante corrupção, mediante propina. E ainda mais, ele negocia algo que ele não pode negociar, porque o patrimônio de quem era? O patrimônio era da Petrobras, e ele está negociando com o patrimônio da Petrobras. Então, quando a gente fala de toda essa eficiência da Operação Lava Jato, nós temos que ter cuidado a ótica que vamos observá-la, né? Há também acordos do tipo, de Alberto Youssef também, né, de não denúncia, não oferecimento de denúncia contra os seus familiares. Então, veja só, se uma pessoa está sendo investigada, ela sofre uma prisão cautelar, e para sair dessa prisão cautelar e daquele meio que ela está envolvida, né, várias denúncias, como Alberto Youssef, ele foi denunciado em vários processos, né, é oferecida a ele uma delação premiada. Para ele, esse benefício exacerbado que ele vai receber, em contrapartida com o ônus por exemplo, não produzir as provas de forma correta, não produzir ou quebrar mais adiante esse acordo de delação, né, é muito mais benéfico, ou seja, não há nem o que se discutir de que esse acordo ele vai ser fechado. Então, no momento que se permite, né, a concessão desses benefícios para além do que prevê a norma, nós temos esse perigo. Se nós observarmos, inclusive através da teoria econômica do crime, nós vamos observar que, o que é que diz a teoria econômica do crime? Ele diz o seguinte, olha, se eu praticar um delito, a prática desse delito, ela vai me recompensar de tal forma a sanção que eu vou receber. Se for assim, eu pratico o delito, ou seja, é uma questão de conveniência. Vale ou não a pena. A mesma coisa a gente tem que observar na delação premiada. Isso, no caso concreto, isso é legal. Se for advogado de uma pessoa que esteja privada de liberdade, de uma pessoa que esteja condenada a vários anos de prisão, fazer uma conta dessa modalidade é bom para ele, é bom no caso concreto. Só que isso, ele destrói o sistema processual. Porque você cria o chamado espaço de consenso. Ou seja, as pessoas acordam de determinada coisa e o pior, nós estamos retirando a jurisdição do processo penal. O acordo é celebrado com quem? Com quem? Ministério Público e réu. Ou seja, o judiciário ele simplesmente vai verificar o quê? A legalidade desse acordo. E o Poder Judiciário, infelizmente, ele tem deixado isso correr de certa forma solto. Existem acordos, o de Paulo Alberto Costa, por exemplo, o saudoso ministro Teori Zavascki, ele vetou uma cláusula, né? Que era uma cláusula de quê? De que ele não poderia, tá certo? Que ele teria de desistir dos habeas corpus e dos seus recursos, né? Ele disse, olha, essa exigência aqui ela é inconstitucional, aí retira. Então o acordo é celebrado tão somente entre essas duas partes. O magistrado ele simplesmente vai homologar ou não. Mas o judiciário ele tem homologado esses acordos. Ele tem homologado esses acordos, mesmo com essas benéficas, além da prevista, tá certo? Das previstas, né? Bom, existem alguns pontos, né, polêmicos, e eu acho que o ponto mais polêmico é com relação à prisão, né? Hoje nós estamos vendo no noticiário, qualquer pessoa que é presa,
surge logo a notícia: eita, será que fulaninho vai fazer delação? Né? Ah, Gedel foi preso. Eita, já estão com medo que Gedel faça delação. Fulaninho foi preso. Fulaninho vai fazer uma delação. Cunha foi preso, a primeira coisa que se falou era: eita, Cunha agora vai fazer uma delação, vai acabar com todo mundo. E o que ocorre? Para que seja válido o acordo de colaboração premiada, é necessário que haja o quê? É necessário que não haja vício na formação desse acordo. Ou seja, não é necessário que ele seja voluntário. E é na voluntariedade que reside esse ponto, o ponto crítico. Né? Por exemplo, na Espanha, é necessário para que se firme o acordo de colaboração a espontaneidade, ou seja, não apenas a voluntariedade, que são parecidos, mas são coisas diversas. Né? Na espontaneidade, o delator é que tem que procurar, né, o órgão responsável. A voluntariedade não, basta que não haja o vício de vontade. E o vício de vontade aqui, aí que se discute, é se a prisão não viciou a vontade do colaborador. Né? Se essa prisão tem viciado ou não. E aí o judiciário, eu acho que ele está colocando uma venda, né? Eu acho que, e aí é o momento de se questionar, né, os rumos do nosso processo, porque o nosso processo penal vem tomando, né, voltando lá para o início, quando eu disse que ele é garantia, tá certo, do cidadão, de que a prisão, né, esteja forçando essa delação premiada. Por quê? Primeiro, que isso eu acho que é um fato público e notório. Mas existem diversos acordos, inclusive do STF, dizendo que, inclusive, Teori Zavascki, ele, né, em uma das suas decisões, ele fala de forma muito clara, ele diz que seria um absurdo se imaginar que, em tempos, né, modernos como nós vivemos, alguém seja preso para que se faça uma colaboração premiada. E aí eu tenho duas situações que eu vou provar a vocês que, obviamente, se prende para se forçar uma delação. Primeiro caso, TRF4, né, TRF, né, lá no Rio Grande do Sul, que é responsável pelos processos da Operação Lava Jato, um procurador da República, ele num parecer em um habeas corpus, e aí vocês podem pesquisar no Google, isso aí eu não tenho o número agora, mas pesquisa no Google que aparece fácil esse parecer. Ele diz que ele, dentre outros argumentos, né, para que seja denegado aquele habeas corpus, ele diz que as prisões vêm sendo profícuas, né, em si obter colaborações premiadas. Então, observem que a Procuradoria, em um parecer de um procurador da República, ele afirma textualmente, né, que a delação premiada tem sido profícua, as prisões têm sido profícuas em se obter, em se forçar que os réus façam o acordo de colaboração. E aí, um segundo ponto, um caso recente, inclusive, daqui de Pernambuco, né, há cerca de uns 5 meses, mais ou menos, né, em uma das fases da Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal requereu e o juiz Sérgio Moro decretou a prisão, né, de um réu, de um investigado, né, daqui de Pernambuco, que estava, inclusive, naquela operação, né, no começo lá, denominada turbulência. Ele houve o decreto de prisão preventiva, novamente, agora decretado pela 13ª Vara de Curitiba. E a Procuradoria, sabendo do decreto de prisão, fez uma petição informando ao magistrado que aquele réu estava em tratativas de acordo de colaboração premiada. O juiz, em um despacho de 2 linhas, revogou a prisão preventiva. Então, observem, se eu tenho os requisitos não tão claros, eu ia dizer claros, mas não tão claros, porque nós temos garantia da ordem pública, lá no artigo 312, que não é tão claro, né? Ele é tudo menos claro, mas nós temos uma cautelaridade necessária quando se decreta uma prisão preventiva, nos termos do artigo 312, tá certo? Nós temos que entender o quê? Que, por ter natureza cautelar, ela visa o quê? Garantir a finalidade útil daquele processo. Então, se no momento pretérito havia, nesse segundo caso que eu disse, no momento pretérito havia a necessidade cautelar de se segregar um cidadão, a mera informação de que ele estaria celebrando um acordo de colaboração premiada fez, ou teria feito, sumir a necessidade daquela custódia cautelar. Então, vejam,
a prisão para obter delação ela é uma coisa muito clara, né? Só que o judiciário ele tem fechado os olhos a essa situação. E aí nós temos que ter cuidado, né? Nós temos que ter cuidado, porque é assim que se acaba com o processo. É assim que se acaba com o processo enquanto garantia. Ora, nós temos que tentar, né, retirar da cabeça a questão da eficiência, né? Nós vamos se recuperou 4 bilhões de reais com a operação, se arrecadou não sei quantas pessoas foram presas, né? E aí nós temos que olhar o seguinte: se a eficiência fosse interessante, né? Se a ciência fosse interessante, nós teríamos, ao longo da história da humanidade, nós não teríamos mudado o nosso sistema, o sistema de justiça criminal que nós conhecemos, por exemplo, a partir do século X, que era o sistema da Inquisição. Porque se chegava a um resultado ok, você torturava a pessoa durante 15 dias, e no final se obteria o quê? A confissão dela. Então, o sistema era eficiente. Se o objetivo do processo for chegar a uma condenação, era eficientíssimo. Era eficientíssimo. Mas a palavra eficiência, com processo penal moderno, elas são antagônicas, né? Nós temos que ter muito cuidado, né, quando observamos o senso comum. E aí, quando a gente fala de Operação Lava Jato, eu venho aqui para Araripina falar sobre a Operação Lava Jato, um pouco de colaboração premiada, a gente pensa muitas vezes que é algo longe, né, de nós, algo longe. Eu estou aqui, vou aqui na Vara Única de Trindade, vou fazer uma audiência, né? Mas o que passa lá em Curitiba, o que se passa no Rio Grande do Sul, no TRF, o que se passa no STF, isso aí é coisa de quem tem, né, de advogados como Cacá e como Toron. Não, isso repercute diretamente em todos nós. Eu vou lhes dar um exemplo bem corriqueiro. Antes dessas mega operações da Polícia Federal, né, a gente mal ouvia falar, né, eu nunca tinha visto, inclusive, na prática, alguém se decretar, né, ordenar uma condução coercitiva de alguém. A condução coercitiva ela está lá no artigo 260 do Código de Processo, né? Inclusive tem uma constitucionalidade extremamente duvidosa. É um artigo que foi editado antes da Constituição de 88. No meu entendimento, no meu modesto entendimento, jamais aquele artigo ele pode ser recepcionado pela nossa Carta Magna, uma vez que ela assegura, né, o contraditório, ela assegura a não autoincriminação. Mas, enfim. E o que é pior, passou-se a interpretar o artigo 260 de uma forma de que a pessoa investigada ela não precisa ter sido convidada em momento anterior a comparecer. Ela simplesmente recebe um mandado de condução coercitiva, né, para comparecer, e é convidada, entre aspas, a comparecer à delegacia de polícia, né, para prestar esclarecimentos. Agora, vejam, se a pessoa está sendo investigada, ela tem uma garantia a não autoincriminação, ela tem uma garantia de não falar se quiser, inclusive de mentir, porque é o seu exercício do direito de defesa, seu legítimo exercício do direito de defesa, mas ela é levada obrigatoriamente à delegacia. E aí, um certo dia, eu escutei o presidente da Associação Nacional dos Procuradores, né, ele defendendo o Instituto da Condução Coercitiva, porque não daria tempo do investigado combinar versões, né, com os outros ou com o seu advogado, né? Vejam em que ponto nós chegamos. E aí, né, voltando, um caso prático, teve uma operação da Polícia Civil, ano passado, que eu atuei, que foram expedidos diversos mandados de condução coercitiva, né? Acho que foram mais de 10 mandados de condução coercitiva, né? E aí os réus, eles não foram, os réus não, na verdade, os investigados, né, contra quem teriam sido expedidos os mandados de condução coercitiva, né, eles não foram localizados, né? E aí, né, me chamaram, alguns deles, e a gente disse, olha, mandado de condução coercitiva, não tem problema, vamos lá, né? Vamos lá na delegacia. E aí, eu fui com 7 ou 8, agora eu não me recordo, e quando nós chegamos na delegacia, a delegada estava lá e disse, doutora, eu trouxe os investigados que eram alvos de condução coercitiva para prestar os depoimentos. Ela disse, Ave Maria, veio todo mundo? Foi. Eu disse, obviamente, o mandado de condução coercitiva não foi para todos. Ela disse, vamos fazer o seguinte, doutor, vamos marcar para a semana que vem, porque eu não tenho essa quantidade de policial aqui para ouvi-los. Ora,
Qual é, então, a necessidade de se buscar um mandado de condução coercitiva se ela quis agendar para a semana seguinte a ouvida deles em separado? Então, é um instrumento meramente, né, de constrangimento, tá certo? De demonstração de força, tá certo? Não é um instrumento sequer palpável. Né? E aí existe uma ADIM, né, no Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do artigo 260, que é bem interessante. Foi uma ADIM que foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores na época daquela condução coercitiva de Lula, e depois a OAB ela também ingressou com uma nova, né, as duas estão sendo julgadas juntas. Né? Então, você vê, essa condução coercitiva nessa modalidade, ela foi importada, entre aspas, né, dessas mega operações da Polícia Federal e tem repercussão no dia a dia da gente. Né? O que ocorre também, outra questão que eu não posso não falar, né, deixar de falar, é a respeito, né, do habeas corpus 126.292, que foi julgado ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Né? O que é que o HC ele trouxe, né, esse famigerado habeas corpus? Né? Ele mudou uma jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, né, desde 2009, tá certo, para se admitir a prisão, a execução provisória da pena de prisão. Observem, um remédio, né, que historicamente é dado a garantir liberdades, o julgamento desse habeas corpus ele, né, encarcerou milhares de pessoas. E o que é que acontece? O Supremo ele já admitia a execução provisória da pena, desde que para beneficiar aquele réu. Ele estava preso cautelarmente, tá certo, e uma vez condenado em primeiro grau, ele admitia, né, que o réu ele recebesse os benefícios, progressão de regime, livramento condicional, mesmo sem o trânsito em julgado da pena de prisão. Então, era utilizado somente para garantir esses benefícios. E a partir do 126 ele diz o seguinte: olha, apesar da Constituição, no seu artigo 5º, inciso 52, ele garantir, né, que ninguém é considerado culpado senão após o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória. E mais, o artigo 283 do Código de Processo Penal afirmar textualmente, numa reforma realizada em 2011, onde se inclui a palavra trânsito em julgado, o que é que diz o 283? O 283 diz: somente serão presos para cumprimento de pena, né, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, eu acho que aqui ninguém tem dúvida do que seria trânsito julgado. Trânsito julgado não caber mais recursos, decisão definitiva. E aí o Supremo disse: não, olha, apesar disso tudo, né, não é inconstitucional a execução provisória, porque, veja só, a Constituição também diz, né, e o Código de Processo Civil, que o recurso especial e extraordinário eles não possuem efeito suspensivo. Mas, espera aí, ele não possui efeito suspensivo para o processo civil. Porque se você inclusive, para vocês verem como isso é uma coisa, em uma situação patrimonial, onde se executa provisoriamente o patrimônio de alguém, o status quo ante, ou seja, a situação patrimonial anterior, ela pode ser restaurada. Como? Devolvendo aquele patrimônio executado. Já o tempo de alguém, ele jamais pode ser dado de volta. Né? E quando eu falo isso, a repercussão é porque esse habeas corpus nem tinha sido publicado o seu acórdão, e já tinha desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco decretando prisão em sessão de julgamento e apelação. Não tinha sequer sido publicado o acórdão. Que coisa interessante. A Corte Estadual querendo seguir jurisprudência dos tribunais superiores. Bacana? É. Agora, por exemplo, tem uma súmula lá do STJ 444, que deve ter uns 10 anos ou mais, eu nem sei de quando ela é bem antiga, né? Que ela diz que ações penais em curso ou inquéritos policiais, elas não podem servir para majorar a pena base. E até hoje, eu entro com habeas corpus para que o Tribunal de Justiça, para que o STJ determine que o Tribunal de Justiça ele reconheça a súmula 444. Se vamos seguir jurisprudência dos tribunais superiores, vamos, mas vamos seguir então tudo, né? Não o que só me interessa, né? Com essa mentalidade de judiciário como justiceiro. Né? Então, essa é uma questão muito perigosa. E aí, ainda sobre a execução provisória, tem um detalhe, né? Que os tribunais eles estão determinando
essa execução, inclusive sem o esgotamento da instância ordinária. O que é isso? No julgamento da apelação, já se expede o mandado de prisão. No julgamento da apelação, sem o acórdão ser publicado, sem a oposição dos embargos de declaração, tá certo? Sem os embargos de infringentes, se for o caso. E aí o STJ hoje é pacífico, inclusive liminar em HC isso aí, né, de rodo, né, que ele tem que, pelo menos, o tribunal tem que, no mínimo, aguardar o esgotamento dessa instância ordinária. Ou seja, ele tem que esperar, pelo menos, que na instância local não caibam mais recursos. Tá certo? E mesmo assim ainda se continua expedindo prisão em sessão de apelação, em sessão de julgamento e apelação. Então, o que acontece? Né? Nós temos que ter Professor, muito cuidado. Né? Só para avisar que o tempo né? esgotou. Vou me dirigindo para as considerações finais, né? Simplesmente dizendo que fujamos do senso comum. Né? Nós, enquanto estudantes, enquanto pessoas que vivem do direito, né, nós temos que pensar um pouco fora do senso comum. Se você quer se dedicar a estudar processo penal de forma séria, temos que fugir um pouco do senso comum e das opiniões publicadas. Né? Sejamos mais críticos para que possamos, né, passar por essa turbulência, né, sem nenhum trocadilho, passarmos por essa turbulência, né, que vive o processo penal hoje, sem perdermos, né, nossa condição de Estado democrático. Tá certo? Agradeço a oportunidade. Obrigado. Agradecendo a brilhante participação do professor Yuri Herculano, passamos a palavra, na condição de debatedor, ao professor Josemar Branco, para que ele faça as suas considerações sobre o tema. Primeiramente, com a devida vênia, eu gostaria de, quebrando o protocolo, pedir uma calorosa salva de palmas para os nossos alunos, que no dia de sábado deixou seus afazeres, e sabemos como é difícil o deslocamento para aqui estar, para brilhantar esse evento trazido pela ESA e pela OAB aqui para a nossa faculdade. Então, só... Bom, feito esse preâmbulo inicial, a gente fica até meio constrangido pelo brilhantismo da palestra do nosso palestrante Yuri Herculano, né, que trouxe basicamente um esclarecimento bem apropriado do que vem a ser a colaboração premiada. Mas não poderia deixar de ser, não é, pontuado alguns tópicos que eu acho muito interessante a gente perceber enquanto técnicos. Eu costumo dizer, quando a gente está ministrando aula, que o nosso olhar não é um olhar qualquer, é um olhar técnico. E dentro desse olhar técnico, a gente tem, primeiramente, a delação premiada como um tipo de colaboração. Algo que não é, como bem foi dito, nada novo, algo que remonta a Judas, que remonta a épocas aí bastante remotas, não é? Desde a Cosa Nostra na Itália, não é? Passando lá pelos Estados Unidos, onde é uma ferramenta muito utilizada, e chegando mais precisamente na década de 90, aqui é o nosso Instituto Brasileiro, trazendo hoje, não é, a figura da delação premiada com o status de lei, não é? Lei 12.850 de 2013. Então, essa estruturação, por que ocorreu? Não é? Essa importância da gente ter. Eu faço uma ressalva para a gente pensar, refletir um pouco sobre a eficácia da delação, uma vez que, como bem foi dito aqui pela professora Michele Mororó, não é, já tivemos aí, com essas delações só nesses últimos 2 anos, trazido pela Operação Lava Jato, um montante de 4 bilhões, aproximadamente, de recursos
que, de forma criminosa, estava sendo desviado do nosso país. Bacana. Também temos, em termos ilustrativos, aproximadamente 160 acordos, não é, registrados dentro desse contexto da Operação Lava Jato, dos quais resultaram, não é, em aproximadamente 200 prisões e 160 condenações. E a gente pergunta, será necessário o oferecimento de vantagens a criminosos para que possamos, dentro de uma estrutura estatal, realmente ter condições de perseguir, fazer a persecução criminal e, assim, efetivamente, conseguir desbaratar essas inúmeras quadrilhas que colocam o Brasil em uma verdadeira crise ética-moral completamente vergonhosa para todos nós enquanto brasileiros. Pensamos, seria possível hoje, e aí eu falo com um pouco de propriedade, uma vez que sou também policial aqui no Brasil, não é? Será que dentro dessa estrutura que temos no nosso segmento investigativo, no nosso segmento processual, onde o Ministério Público, assoberbado com diversas atribuições, tem que, aos trancos e barrancos, fazer cumprir, né, prazos processuais, fazer cumprir ritos? Será que teríamos condições de desbaratar ou de levar para a cadeia essas inúmeras figuras nocivas ao nosso Estado Democrático de Direito? Eu deixo para os senhores pensar nisso. Como também trago, não é, a eficácia da delação premiada versus a eficiência dos órgãos de persecução criminal do nosso Estado. Quando eu digo nosso Estado, lê-se nosso Estado brasileiro como um todo. Será que não seria primeiramente necessário, em vez da gente estar pensando em criar paliativos para efetivamente conseguir atingir uma eficácia, entre aspas, não sei se até onde operante, valorosa? Será que não seria mais interessante a estruturação dos nossos mecanismos estatais de persecução, estruturação de uma polícia, estruturação de um Ministério Público, criação de um mecanismo dentro de um sistema criminal que realmente fosse eficiente e eficaz? Aí, pessoal, eu coloco isso para que amanhã os inúmeros juristas que aqui estão não seja mais um copiador de modelos, e sim que passemos a realmente fazer mudanças, e mudanças estruturais. Seria repetitivo, aqui a gente está falando sobre a questão dos benefícios que pode ser dado ao delator, da necessidade que se tem para que seja efetivada a delação. O mais importante, talvez, dentro desse contexto, dessa colaboração premiada, é que comecemos a realmente ver mais adiante, ver que se faz necessário o oferecimento de vantagem a criminosos, aquele que reconhece que cometeu o crime e aquele que se coloca como X9, aquele que entrega algo, o cabueta, como bem colocou o nosso palestrante. Então, pessoal, se faz necessário a gente amadurecer mais isso. Nós, enquanto operadores do direito, precisamos urgentemente modificar esse cenário em que nos colocamos dentro do contexto brasileiro.
O direito sancionador, o direito penal, ele não é apenas para ilustrar ou ser midiático, como a gente está vendo nessas operações. É preciso que seja efetivamente eficaz. É preciso que seja um mecanismo onde o cidadão terá, e dentro dessa certeza de que, ao cometer algo errado, terá a mão forte do Estado sobre a sua cabeça, para não alisar e sim punir. Eu fico pasmo quando a gente escuta e pesquisando, a gente observa que dentro de uma legalidade que é premissa maior do nosso direito, a gente vê alguns acordos sendo formulados, extrapolando o que está previsto dentro do contexto legal. Então, até onde é vantajoso cometer crime? Se amanhã eu posso me voluntariar para fazer uma delação, entregar, não é? Cabuetar alguns daqueles meus comparsas dentro desse meu cometimento de crime, e mesmo assim eu ainda ter o direito de auferir vantagens além daquelas que a lei me diz. E aí paramos e pensamos: aonde vamos parar? Aonde vamos parar? Será que amanhã, não é? Como a gente viu, e eu sou uma das pessoas que talvez mais espantado ficou, não é? Quando a gente viu no julgamento do impeachment da nossa presidente, né, o ex-presidente Dilma Rousseff, o presidente do Supremo Tribunal, aquele que tinha a obrigação de fazer cumprir a Constituição acima de qualquer coisa, rasgar literalmente um artigo da Constituição onde deixou de colocar parte da consequência do impeachment, que seria a inabilitação por 8 anos para exercer cargos públicos. Então, quando isso aconteceu, eu digo, poxa, a gente está falando da maior lei que pode existir dentro da nossa pátria. A Constituição, onde na pirâmide kelsiana a gente vê no topo, a todo momento, todo e qualquer estudante de direito é a primeira coisa que aprende. Então, se a gente rasga a Constituição para atender interesses casuísticos, será que amanhã ou depois não vamos rasgar qualquer outro instituto que temos, qualquer outra lei? Não estou aqui fazendo menção partidária ou coisa que o valha. Eu estou preocupado como cidadão. Porque amanhã, se eu, cidadão brasileiro, tiver o poder, entre aspas, ou tiver o favorecimento do QI, será que eu serei também beneficiado com esta quebra da legalidade? Com esta quebra do que efetivamente deveria ser posto pelas autoridades constituídas? Então, dentro desse contexto, é o que a gente traz para ficar como reflexão sobre também a delação premiada, sobre esse tipo de colaboração. Como vamos utilizar esse instituto de uma forma realmente legítima? É notório que quase a totalidade da população brasileira que conheça um pouco de normas técnicas, legais, gostaria de ver todos esses bandidos, todos esses criminosos, delatores ou não, atrás das grades, pagando efetivamente pelo preço de estar roubando
e fazendo com que a nossa sociedade, nosso Estado, seja cada vez mais maculado aí fora como um país corrupto. Recentemente, eu tive a oportunidade, com a graça de Deus, de estar fora do território brasileiro, e lá passei uma das maiores vergonhas da minha vida, quando em uma roda de debates, levantaram a questão do Brasil estar nessa situação que está em virtude da corrupção do segmento público brasileiro e da falta de compromisso das autoridades. E eu não poder falar nada. Como sou branco, fiquei logo vermelho de raiva e de vergonha, não é? A rubefação chegou de uma maneira bem explícita, e de lá para cá, isso nunca mais saiu da minha cabeça. O que é preciso eu fazer? O que é necessário a gente começar a se movimentar, né? Minha mãe costuma dizer que quem não dá o primeiro passo não chega a lugar nenhum. A maior verdade, não é? A maior verdade. Se eu não der o primeiro passo, eu não vou chegar em lugar nenhum. Agora, será que o preço desse passo que eu vou dar vale a ética e a moral do nosso povo brasileiro? E aí eu deixo para os senhores responderem isso. Não quero aqui, não é, como falei, ser repetitivo, mas acredito que o caminho para que a gente possa efetivamente ter e merecer uma justiça eficiente é a estruturação dos nossos organismos públicos. Nossa justiça, nosso Ministério Público, nossas polícias investigativas e mais, nossos cursos de direitos espalhados em todo o país, para que a gente, hoje, amanhã e sempre, possamos formar efetivamente técnicos, pessoas qualificadas. Encerro minhas palavras deixando a reflexão que quem foi meu aluno sempre vê nas minhas avaliações. O sucesso não acontece por acaso. Precisamos buscar. Obrigado. Agradecemos também ao professor Branco por sua brilhante participação. Somos solidários à sua vergonha e esperamos que instrumentos como o da delação premiada sejam utilizados de forma a garantir os direitos individuais, mas que também tenham esse condão da eficiência, que a eficiência não se sobreponha às garantias, mas que a eficiência também faça parte desses instrumentos de combate à corrupção, como é o exemplo da delação premiada. E a pedido do professor Yuri, devolvemos a ele a palavra para uma brevíssima consideração. Na realidade, não é nem consideração. Eu só queria, na verdade, conclamar, né, a todos, né, advogados e futuros advogados, né, principalmente que atuam na seara penal. Eu acho que no interior a gente termina atuando, fazendo um pouco de tudo, né? Muitas vezes cobra o escanteio e corre lá para cabecear. Muitas vezes não tem como segmentar a área da atuação, então acho que quase todo mundo que advoga na região termina também participando de processos criminais, né? Porque nós hoje, enquanto advogados, enquanto defesa, né, nós somos hoje o inimigo, tá? Nós somos o inimigo. Né? Você entra na sala de audiência e você é o inimigo, tá certo? Você está ali para participar de um jogo e que o processo penal ele só serve como um empecilho à aplicação de uma pena, porque a convicção do magistrado já está formada, né? Muitas vezes aquela relação até, né,
promíscua entre órgão do Ministério Público, né, que é o órgão acusador, e a magistratura, né, que é uma parte, o Ministério Público é parte, então, tal qual é parte o réu, né, e há aquela relação insidiosa. Então, você entra ali com um jogo perdido, tentando reverter esse jogo, né, e o direito de defesa, né, principalmente o direito de defesa, eu não estou falando da própria defesa, mas o direito de defesa, né, ele vem sendo assacado, né, nos últimos tempos. E, tendo em vista tudo isso, né, só fazer um jabazinho da gente também, né, nós temos uma associação, né, nós criamos uma associação no passado, que é a Associação dos Advogados Criminalistas, inclusive, eu acho que foi esse ano, né, que teve a caravana de penal, acho que veio, nós somos parceiros da ESA, enquanto associação, enquanto caravana de direito penal, né, e aí convido, né, vocês a curtirem, né, a página do Facebook da Unacrim, que nós temos sempre, e se associarem, obviamente, né, aqueles que têm interesse, que comunguem, né, dos mesmos ideais da associação. E a associação ela tem uma parceria, né, com o IBCCRIM, né, que é o maior instituto de ciências criminais da América Latina, né, produção acadêmica fortíssima, que realiza todo ano um seminário internacional, né, um dos maiores do mundo, né, em direito e processo penal, né, e o IBCCRIM ele tem umas publicações mensais, né, que é a Revista Brasileira de Ciências Criminais, né, que são revistas que todo mês, né, para os assinantes recebem, né, com vários artigos, né, acerca de criminologia, direito penal e processo penal. Alguns tratam de delação, outros tratam de diversos temas, né? E aí eu trouxe dois exemplares dessas revistas, né, para aqueles que tenham interesse em se aprofundar em direito penal, e são as dos meses de janeiro e fevereiro de 2017. Tá certo? Alguns são temáticos, outros não. Essa de fevereiro, por exemplo, é sobre criminologia e processo penal, tá certo? E aí, para que vocês conheçam a revista, né, se aprofundem também em direito penal, eu trouxe para vocês. E aí, como eu estava combinando aqui com a professora, como tem uma lista, né, de inscritos, tá certo? Eu vou pedir que o nosso coordenador científico ele fale 2 números de 1 a 204, que aí serão os felizados. 32. Débora Cordeiro de Alencar. Rita de Cássia Pereira e Silva. Gostaria de convidar a doutora Gabriela para entregar a placa e o certificado ao doutor Yuri Herculano, palestrante. E aos debatedores, o certificado a ESA vai encaminhar quinta-feira, tá ok? Agradecemos mais uma vez a presença do professor Yuri Herculano, do professor Josemar Branco. Encerramos esse painel para que possamos iniciar o próximo.